É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão. E Nicolas de la Cruz chegou. Ele é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada de 2024. O jogador uruguaio desembarcou no Rio de Janeiro e já foi direto para o Ninho do Urubu, né? Agora o Flamengo foca de vez nos próximos nomes que estão negociando com o clube rubro-negro. Léo Ortiz é o principal alvo nesse momento e Marcos Braz falou sobre a situação do zagueiro do Bragantino, que nesse momento segue negociando a sua transferência para o clube carioca. Braz diz que Flamengo mantém proposta por Léo Ortiz, esperando decisão de quem tem que decidir. Vice de futebol alega que valores oferecidos ainda são os mesmos, mas não descarta subir a oferta. Isso mostra o interesse e a dedicação da diretoria do Flamengo em contratar Léo Ortiz para a defesa. Penso eu que foi pedido de Tite essa contratação, já que o Flamengo não está medindo esforços para trazer o zagueiro nesta temporada, visando um melhor desempenho no setor defensivo, até porque em 2023 o setor da defesa foi um dos mais criticados pela torcida, como também por muitos que acompanham o futebol brasileiro. O Flamengo perdeu a chance de conquistar o brasileiro por diversos erros individuais dos nossos zagueiros, dos nossos laterais, né, dos jogadores ali da defesa. Portanto, Tite já observou a carência do setor defensivo do Flamengo e pediu de imediato a contratação do melhor jogador do Bragantino. Só que o Flamengo fez a proposta, o jogador aceitou, inclusive participa diretamente da negociação. Mas o Bragantino bateu o pé e disse que só vende Léo Ortiz para o futebol brasileiro por 65 milhões. É até um absurdo um time do futebol brasileiro vender um zagueiro por esses valores. É claro, o jogador é um excelente atleta, merece sim uma valorização, só que para os padrões brasileiros, 65 milhões é muito dinheiro para a sua venda, né? Então, portanto, Marcos Braz disse que está esperando uma resposta de quem deve responder. Após o desembarque de De la Cruz, por enquanto o único reforço do Flamengo para 2024, Marcos Braz falou brevemente com a imprensa e foi questionado sobre outras contratações. O vice-presidente de futebol rubro-negro afirmou que as prioridades são um zagueiro e um lateral esquerdo, devido às saídas de Rodrigo Caio e Felipe Luiz, e que mantém a proposta feita ao Bragantino por Léo Ortiz. O Flamengo entendeu que, em cima de uma proposta, poderia adquirir o jogador. Fez a proposta, o clube detentou, entendeu que os números são bem superiores e o Flamengo se mantém, por enquanto, no número que iniciou. A gente está esperando a decisão de que tem que decidir, afirmou o dirigente, que em seguida foi questionado se o Flamengo pode subir a oferta. Sim, a gente está no meio de uma negociação, não vou falar valores, porque estamos no meio e seria uma falta de delicadeza. Determinado a contratar Léo Ortiz, o Flamengo está extremamente incomodado com a postura do Bragantino na negociação. A questão central é que os paulistas aceitam vender por 6,5 milhões de euros para clube no exterior, mas sobem o valor quando o rubro-negro está no ato dessa defesa. É até um absurdo ler uma informação dessas, né? Muitos pensam que é brincadeira, mas não. O Flamengo fez uma proposta de 6,5 milhões de euros. Esse era o valor que o time paulista queria para vender o atleta. Só que depois que o Flamengo fez a oferta, eles bateram o pé e disse que esses valores eram para times europeus. Dessa forma, o jogador ficou bastante chateado, né? E tenta de todas as formas fazer com que o time paulista aceite a proposta do Flamengo. Durante as conversas, chegou a pedir 10 milhões a 12 milhões de euros aos cariocas, ou seja, 65 milhões de reais.
Perguntado se atrapalha o fato de o Flamengo ser o time mais rico da América do Sul na hora de negociar com os outros clubes por pedirem mais, Braz preferiu ver pelo lado positivo. O Flamengo é grau facilitador. Jogar com essa camisa, essa torcida, com isso aqui, jogador chegando às 16 horas. Olha quantas pessoas tem aqui, da imprensa, da torcida, é um grau facilitador. É lógico que às vezes no começo do processo de negociação vem um pouco mais alto os valores, mas isso se ajusta durante a negociação, alegou, não descartando outras saídas. Então, pelas conversas, pelas palavras de Marcos Braz nessa entrevista concedida aí, nessa chegada de La Cruz, percebe-se que o Flamengo ainda está otimista e que em nenhum momento o Bragantino ainda deu a resposta final. Pelo contrário, as negociações seguem e o Flamengo aguarda uma posição final do time paulista. Se vai aceitar ou não, só saberemos depois que oficialmente o Bragantino informar o Flamengo se vai aceitar ou não. Até o momento, nada de resposta. O mercado está aberto. A gente não sabe quais as propostas que vêm. Se vier algumas que interesse, com certeza o Flamengo fará. Agora, em relação a Thiago Maia, oficialmente não tem absolutamente nada. O Santos parece que tem uma proposta do Fortaleza. Antes de deixar o aeroporto, Braz também respondeu sobre Gabigol e a suposta negociação dita pelo presidente do Corinthians pelo atleta. O dirigente rubro-negro reforçou que o Flamengo não abriu conversas pelo seu camisa 10 e que conta com o jogador em 2024. Jogador tem 1 ano de contrato, é do Flamengo, não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do atleta. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação pelo Gabigol. Gabigol interessa ao Flamengo, é um jogador importantíssimo com uma história linda aqui dentro. Campeão de quase tudo, faltou o Mundial para que ele e para todos nós. Não quero responder se o Flamengo entrou ou não. O que posso falar é que o Flamengo tem mais 1 ano de contrato com o jogador. Se vai ter proposta ou não, não sou eu que te trago. Geralmente quem traz são os empresários ou outros clubes. Então, Marcos Braz aí dando um ponto final a essa possível negociação que aconteceu entre Corinthians e Gabigol, Para o dirigente não chegou nada, segundo ele, não passou de especulações e enfatizou que Gabigol nesse momento ainda tem 1 ano de contrato com o time carioca. E como foi dito na matéria, a prioridade nesse momento é a contratação de um zagueiro pela saída de Rodrigo Caio e um lateral esquerdo pela aposentadoria de Felipe Luiz. Tirando essas duas posições, o Flamengo deve olhar o mercado do futebol com carinho e com atenção. Não vai fazer loucuras financeiras para trazer atletas que venham apenas para compor elenco. Hoje, o nosso time já é considerado um dos melhores e o Flamengo tem que priorizar isso. Portanto, vamos aguardar. O mercado de transferências está aberto e o Flamengo pode contratar qualquer atleta desde que haja uma negociação e ambos os times entrem em acordo. Vamos aguardar as conversas com o Bragantino. O Bragantino ainda não deu a resposta para o Flamengo, como também a Roma, que está negociando o Matias Vinha com o nosso Mengão. Até o momento, apenas o nosso Mengão fez a proposta e está esperando uma resposta final. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai ganhar títulos em 2024? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.